Querido irmão, querida irmã, para este sábado da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de agosto, dia que celebramos Santa Dulce dos Pobres, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 19, 3 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Dom Helder Câmara certa vez disse, entre aspas, gostaria de óculos que nos permitissem ver tudo em volta com os olhos inocentes das criancinhas. Fecha aspas. A inocência das crianças é um convite para experimentarmos a vida com mais autenticidade e simplicidade. A atitude dos discípulos de impedir que as crianças se aproximem de Jesus revela que eles ainda não entenderam que o seguimento ao Mestre requer partir sempre do pequeno e evitar toda e qualquer mentalidade de grandeza. O reino de Deus é de bênçãos. Impor as mãos é gesto da proteção de Deus. E nós somos portadores da bênção. A ninguém devemos negá-la. A comunidade jamais deve ser alfândega que complica ou impede as pessoas do acesso ao sagrado. Querido irmão, querida irmã, por que Jesus valorizou tantas crianças? Porque o reino de Deus é um dom do Pai a seus filhos. E quanto mais frágil e necessitado é um filho, mais o pai e a mãe o protegem e nele investem. Nas bem-aventuranças, há uma lista dos cidadãos do reino: pobres, famintos, sedentos, perseguidos. Aos filhos mais frágeis, vulneráveis, sofredores, o pai demonstra mais afeto e atenção. As crianças, os doentes, os idosos estão nesse meio. Acolhendo e abençoando as crianças, fica claro que o reino de Deus é o amor carinhoso do pai pelos seus filhos, a começar pelos pequeninos. Além do mais, as crianças são um modelo para os que acolhem o reino de Deus como dom, abertura de coração, confiança, alegria. Querido irmão, querida irmã, para esse dia, a proposta informar-se como sua comunidade integra as crianças. E reza assim comigo, finalizando este momento. Ó Mestre, tua atitude acolhedora em relação às crianças comprova que te tornas íntimo das pessoas simples, que te procuram de coração sincero. Dá-nos, Senhor, a simplicidade dos pequeninos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres, e aqui na Arquidiocese de Montes Claros vamos dar início à Semana Arquidiocesana da Família, você poderá acompanhar o texto na Bíblia, Ezequiel 18, de 1 a 10, versículo 13, depois o versículo 30 a 32, o texto de Mateus 19, 13 a 15, rezar o Salmo 50. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura
da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem. Tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada, se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que está nu, se não empresta com usura, nem cobra juros, afasta a sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher, se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá. Oráculo do Senhor Deus. Mas se tiver um filho violento e assassino que pratica uma dessas ações, tal filho de modo algum viverá, porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta. Oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, as leituras deste dia voltam a falar de conversão e de acolhida aos pequenos, pois esse gesto revela a conversão. A primeira leitura da profecia de Ezequiel trata de alertar o povo, sobretudo as autoridades, os que têm nas mãos o poder de decisão, para que deixe de praticar abominações, atos que desagradam a Deus, para que todos vivam bem e não pereçam por causa de suas iniquidades. Diz Deus ao profeta que quem errou deve pagar pelos seus erros. Até então, os erros dos pais refletiam nos seus filhos e em outros da sua geração, de modo que quem nada tinha a ver com o erro pagava pelos erros de outros. Essa situação ocorre porque as consequências de um erro podem ter reflexos também naqueles que não praticaram o erro. Deus busca, por meio do profeta, alertar para essa situação, evitando que uns sofram por erros que outros cometeram. Infelizmente, essa situação não é tão simples de se corrigir. É preciso que haja uma conversão da parte de todos, sobretudo daqueles que praticam o erro e têm consciência disso. Temos muitas situações similares que acontecem todos os dias. Por exemplo, quando uma indústria de laticínio adultera o leite com produtos maléficos à saúde,
Muitos inocentes sofrem as consequências desse ato delinquente da parte daquele que agiu de má fé, pensando apenas no lucro. A mesma coisa ocorre quando se colocam muitos agrotóxicos nos alimentos, vindo a causar problemas de saúde naqueles que os consomem, sem que esses tenham tido qualquer relação com aqueles que assim procederam. Vemos com isso que a atitude de alguns prejudica a muitos. O profeta Ezequiel tenta alertar para situações similares, mostrando que não obedecer aos ensinamentos de Deus, que são bons, e ter procedimentos inadequados provocam muitos males. Como corrigir tais situações? Como proceder diante de casos como os que a mídia tem trazido, que prejudica a saúde da população por adulteração de produtos? É preciso buscar formas de defender os pequenos e os fracos. É a proposta do evangelho de hoje. O evangelho é relativamente curto, mas traz o ensinamento essencial: optar pelos pequenos, pelos fracos, pelos dependentes, por aqueles que ninguém valoriza ou a quem não se dá crédito, enfim, os pobres e os marginalizados. É o caminho que conduz ao reino dos céus. Tudo isso está figurado na imagem da criança, que na época de Jesus não tinha a importância que tem hoje. A criança era um ser quase ignorado e pouco valorizado. Não era o centro das atenções como hoje, e não havia leis que a defendiam. Quando os discípulos repreendem as crianças para não se aproximarem de Jesus, eles estão agindo conforme a mentalidade da época, de discriminar as crianças e não tratá-las com a devida atenção. Jesus, porém, não permite que eles ajam assim e pede que deixem as crianças irem até ele, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus é dos pequenos, e aqueles que não acolhem os pequenos estão se distanciando desse reino. Com esse ensinamento, Jesus nos mostra a importância da opção preferencial pelos pobres e outros marginalizados. A criança continua sendo detentora do reino dos céus, mas, junto com elas, todos os que têm um coração de criança ou as necessidades delas. Quem acolhe ou não dificulta que elas sejam acolhidas, participará do reino dos céus com elas. Querido irmão, querida irmã, que sejamos discípulos e missionários atentos aos ensinamentos da palavra de Deus e que possamos colocá-la em prática, temendo e servindo a Deus e acolhendo os seus preferidos. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que as crianças sejam valorizadas em nossas comunidades, pois nos recordam de como devemos nos comportar no trato com as coisas de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, como foi dito no começo, hoje celebramos Santa Dulce dos Pobres, recordamos com alegria o exemplo de amor de Santa Dulce dos Pobres. Nada buscou para si, mas tudo fez, até além de suas próprias forças humanas, agarrada na confiança e na graça divina. Há grandes e poderosos no mundo, ricos, que nunca puderam sentir o que é passar necessidade, mas nenhum deles teve ou terá a força dos humildes e dos pobres. Derrubou os poderosos de seus tronos, proclama Nossa Senhora. Santa Dulce foi isto, a humilde que destrona poderosos. E reze assim comigo, encerrando este momento. Ó Deus, que maravilhosamente concedestes a caridade à bem-aventurada Dulce dos pobres, a fim de ajudar os humildes e benignamente os pobres nas suas enfermidades. Dai-nos vô-lo pedimos, por seu exemplo,
o espírito de pobreza, para vos servir com toda solicitude nos pobres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.